Se uma alta patente, ok, das forças de defesa e segurança, ou melhor, das forças armadas, estiver a viajar ou estiver com a sua autorização de acesso a uma área restrita e tiver que entrar, ele está isento de rastreio. Muito bom. Um secretário de Estado, por exemplo, estás a perceber? O Presidente da República. Quais são os tipos mais comuns de ameaça enfrentados atualmente nos aeroportos? O SME tem, por exemplo, tem o seu papel e que é intocável: garantir a fiscalização e controle das nossas fronteiras para efeitos migratórios. A Administração-Geral Tributária, enquanto autoridade tributária, deve fiscalizar e controlar o trânsito, internacional de mercadorias e outras questões ligadas a aduanas e tudo mais. Um agente AFSEC vê aí uma alta patente dos órgãos de defesa e segurança. Um agente AFSEC pode chegar, mesmo sem estar em serviço, pode chegar e dizer: epá, não pode passar, está proibido porque o senhor não está autorizado aqui a passar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante interessante. É bastante interessante porque envolve passageiros, companhias aéreas, operadores de aeroportos e, sobretudo, a aviação civil no geral, o sistema da aviação civil. Hoje vamos falar sobre segurança contra atos de interferência ilícita e a facilitação. O que o passageiro do transporte aéreo deve aprender ou saber sobre isso. Do nosso lado temos o Dr. Ailson, digo doutor porque é jurista, além de especialista, digamos, de segurança contra atos de interferência ilícita, digamos, AFSEC, é licenciado em Direito, ingressou na aviação civil em 2012, na antiga ENANA, onde fez a sua formação AFSEC no Centro Aeronáutico de Instrução. Aqui o nosso convidado é especialista em segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita. Da estrada que percorreu, digamos, começou como técnico de raio-x, foi escalando a carreira como supervisor de equipe, supervisor de turno e auditor AFSEC, formador, até chegar a gestor AFSEC. A gestor AFSEC deve necessariamente ser certificado pela Autoridade Nacional da Aviação Civil. O nosso convidado também participou da equipa da INANA, a empresa pública na altura, que respondeu à auditoria USAP CMA da ICAO em 2018. Participou da equipa de certificação do aeroporto 4 de fevereiro, então é duro, e também participou da certificação do aeroporto internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. Para fechar aqui essa apresentação, dedica o seu tempo, dedica a sua carreira a ministrar formações de AFSEC, digamos, segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita. Doutora Ailson, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse é o nosso podcast. E se eu não fosse da aviação? Muito rapidamente, e se não fosse da aviação, o que é que seria? Se calhar jurista, né? Sou jurista. Yeah, Muito bem. Mas tinha que ser da aviação, não tinha como. Eu acho que não havia outro caminho a seguir. Okay. Desde já agradecer o convite, boa tarde. Primeira nota que eu devo deixar é agradecer a iniciativa, dizer que, ou realçar, que é a primeira vez que eu aceito falar ou participar de um evento como este. Acredito eu que desde 2020 que tenho sido convidado a participar, época em que entramos na pandemia e começaram a se evidenciar esses podcasts, lives e tudo mais. Muito bom. Então comecei a receber alguns convites, mas nunca aceitei. É a primeira vez que eu aceito, porque acho que já começou a fase de começarmos a ter essa abordagem sobre segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita. Okay. Lógico, sempre dentro daquilo que é o princípio da necessidade de saber e da confidencialidade da informação sensível.
e nos parâmetros da lei, Muito mas acho que é necessário que comecemos a abordar esse tema para que também, de alguma forma, comecemos a cultivar aquilo que é a cultura positiva de segurança que se quer no setor. Exatamente. Aviação, Então, certamente. obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aqui para falar sobre o tema que eu amo. Muito bom, muito bom. Nós é que agradecemos. Olha, em primeira mão temos aqui a Ilson Celestino, ele que foi convidado para abordar sobre a segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita e a facilitação. São dois elementos muito importantes que não se separam. Saberemos o que é um e o que é outro, onde se interligam e onde é que efetivamente poderão divergir. Começaríamos então aqui a questionar ao nosso convidado, o que são atos de interferência ilícita. Atos de interferência ilícita na aviação civil. O que é isso? Será um crime? Será um ato distinto de um crime? O que seria um ato de interferência ilícita na aviação civil? Pois, os atos de interferência ilícita, primeiro, são tipificados pela ICAO, né? Tem uma base legal já estabelecida pela própria ICAO, mas é nada mais nada menos do que qualquer ato ou tentativa que possa colocar em perigo a segurança quer de passageiros, aeronaves, tripulação, instalações aeroportuárias, público em geral. Então, isso é um ato, é o conceito de ato de interferência ilícita e depois é transportado para a legislação própria em que estes atos de interferência ilícita devem ser tipificados como crime. Então significa que qualquer ato de interferência ilícita é necessariamente um crime. Podemos dizer que sim, podemos dizer que sim. Okay. Sim. E nós vamos entrar, ainda bem que falou aqui sobre a legislação. Angola, nesta altura, está, digamos aqui, numa reforma da legislação no setor da aviação civil. Foi recentemente publicado o Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil, PENSAC. Qual é o decreto mesmo? Foi. É o 8625, 21 de abril. Muito bem, esse é o Programa Nacional da Segurança da Aviação Civil. Foi também recentemente publicado o Decreto Presidencial 6125, de 7 de março, que é o Programa Nacional de Facilitação. Então, é um grande ganho. Existem aqui, sofreu várias alterações, digamos, trouxe grandes novidades e que os nossos convidados, os que nos assistem aí, não poderão perder, porque o nosso convidado irá abordar sobre isso. Então, sobre aqui a nossa questão da legislação. Atos de interferência ilícita. Quais seriam, digamos, esses atos do ponto de vista prático? Né? Eu estou no aeroporto, sou passageiro, quero viajar, Isso. levo 5 garrafas de perfume. Ok. Paco Rabanne, aqui passo a publicidade. Ou cobra até. Né? Okay. As 5 garrafas, cada uma delas tem 200 mililitros. Ok. E quando eu chego lá no aeroporto, porque eu comprei aquilo muito caro, o pessoal do aeroporto impede que eu efetivamente viaje ou transporte essas garrafas, digamos, a bordo, né? Sim. Na aeronave. Isto é um ato de interferência ilícita? Não. Se eu recusar, digamos aqui, se eu for impedido de transportar e eu insistir em transportar, é ato de interferência ilícita? Não propriamente, porque o que é que acontece? Tu és livre de recusar, né? O passageiro é livre de recusar deixar ou viajar sem os seus pertences, mas nós também, o técnico de segurança da aviação civil também deve cumprir com o que está estabelecido na norma. E a norma não diz propriamente que o Paco Rabanne, o perfume, é artigo proibido. Okay. O que a norma diz é que líquidos, aerossóis e géis em recipientes com a capacidade superior a 100 ml não devem embarcar em bagagem de mão. Okay. Então, é isso que é necessário os passageiros saberem. Okay. Tu podes levar, se calhar, mas se calhar levas na bagagem de porão. Okay. Mas quantos mililitros efetivamente é que eu devo transportar para a minha bagagem de mão?
Ok. Hoje Hoje isso... há uma distinção aqui entre voos domésticos e voos internacionais. Eu estou com uma garrafa de 100 mililitros. Não. Não existe uma distinção. A norma hoje, a nossa legislação é transversal, que é para o segmento doméstico e o segmento internacional. Mas é importante saber que o limite é 100 mililitros do recipiente. Ok? Vamos imaginar, e vou fazer aqui algo muito, muito prático. Vamos imaginar que eu, na minha bagagem de mão, esteja a levar um recipiente até 100 mililitros. O recipiente tem a capacidade de até 100 mililitros. Okay? Esteja cheio, no meio ou vazio, é permitido. E eu posso levar até 1 litro, desde que eu tenha todos os recipientes com a capacidade só até 1 litro. Ok, até 100 mililitros. Vamos lá, desculpa aí o... Sim. Então, se eu tiver, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha 10 frascos com capacidade até 100 mililitros, eu posso levar na bagagem de mão desde que estes estejam contidos num saco plástico próprio. Mas esse saco plástico próprio sai de casa ou eu adquiro no Este é que é o tema. aeroporto? Este é que é o tema. A norma diz que estes líquidos devem estar contidos num saco plástico próprio para o efeito. Mas essa é a dificuldade que nós temos enfrentado em as pessoas conseguirem transportar, né, o saco ou trazerem os líquidos contidos no saco plástico. Porque a norma diz que eu posso levar até 1 litro, okay, desde que cada um dos recipientes não tenha capacidade superior a 100 mililitros. Okay? O que quer dizer que esta garrafa, de certeza tem mais de 100 mililitros, não embarca em bagagem de mão. Okay? Isso é água, não é perfume. Ainda assim, isso não entra? Exatamente, foi como eu disse. Nós não falamos, nós não olhamos, não vamos aqui dizer se é água, se é perfume, se é álcool, se é gasolina. Nós falamos, desde que seja líquido, um líquido a ser transportado num recipiente com a capacidade superior a 100 mililitros, não deve embarcar em bagagem de mão. Mas há quem, por exemplo, pega no pau de cabine em pó, mistura, coloca na água porque quer tratar-se de alguma doença. Ainda assim, vocês não estariam a impedir que o outro carregue a sua medicação, mesmo que ultrapasse 100 mililitros? Olha, muito importante, tocou aqui num aspecto muito importante, porque esta norma é uma norma que restringe o acesso de líquidos, aerossóis e géis, né? Restringe o transporte de líquidos, aerossóis e géis no segmento de cabine. Mas existem algumas exceções, ok? Por exemplo, existem aquelas exceções para pessoas com medicação, né? Tem a sua medicação para fazer, mediante um comprovativo médico, apresentam um comprovativo médico e existem procedimentos próprios de segurança para garantir que aquele líquido seja transportado de forma segura. Existem, por exemplo, só para terminar aqui as exceções, existem, por exemplo, exceções para comidas para bebês, por exemplo. Então, tudo isso é permitido desde que se implementem medidas próprias que nós temos para dar, então, cobro a essas exceções. E para terminar esta parte sobre essas questões proibidas, nós estamos aqui a dizer, e é uma provocação, tratamento tradicional. Nós sabemos que vivemos num país que isso é uma realidade. Então eu levo aí o meu pau de cabine. Outros até chamam de longueço, né? Pegam no longueço, pisam, tem água porque quer tratar alguma coisa. Qual é o justificativo médico que vai apresentar? Nesse caso, nós temos enfrentado algumas... Nossa legislação prevê a cautela essa questão? Não. Nesse momento, nós só temos as exceções mediante comprovativo médico. Se não tiver como o passageiro apresentar um comprovativo médico, um documento que nos dê que nos dê alguma confiança, né? Da sua, vamos dizer, conformação, seja conforme a norma exige, nós não podemos... Esse calhar é um desafio que pode ser também bem discutido nas futuras
nas futuras normas, Exatamente, né, que irão exatamente. aí ser criadas. Né, um grande Exatamente. desafio. Doutor Elson, nós estamos aqui a abordar sobre a segurança da aviação civil e gostávamos de perguntar quais são os tipos mais comuns de ameaça enfrentados atualmente nos aeroportos. Acredito que tem experiência em vários aeroportos nacionais e se calhar internacionais por via de algumas formações que fez e começamos aqui a entender também, e nós repetimos, já falamos há pouco tempo, já falamos no podcast anterior, que estamos a viver uma fase de transformação do nosso sistema aeroportuário. Então, olhando para a nossa realidade, quais são os tipos mais comuns de ameaças enfrentados atualmente nos aeroportos? Olha, obtendo aquilo que é o princípio da necessidade de saber, eu não lhe vou dizer os tipos de ameaça, né? Até porque nós até o momento não temos histórico, ok? Histórico, digo, porque isso eu posso dizer, sem medo de errar, uma ameaça, nós estamos a falar no contexto de segurança da aviação civil. Para nós considerarmos uma ameaça, nós precisamos de ter dois elementos muito importantes. Devemos ter pessoas com capacidade e intenção, ok? Estamos a falar de uma pessoa com dois elementos, que é ter capacidade e intenção de desferir golpes contra a aviação civil. Aí sim estaremos a falar de ameaças e tudo mais. Mas até o momento, isso é de conhecimento público, os históricos são baixos, nós não temos grandes históricos de ocorrências que possamos dizer que esta ou aquela ameaça é a mais provável ou não. Mas isso tem um estudo próprio que se faz-se a análise da ameaça, avaliação de risco e tudo mais, até porque para nós implementarmos as medidas, este é o primeiro procedimento que se faz, não se implementam medidas de forma aleatória, mas não lhe consigo dizer agora. O que nós começamos a evidenciar, isso fruto da evolução da própria do mundo, né? E a globalização em si, o que nós começamos a olhar agora com alguma preocupação e começamos a ver como um elemento a termos mais atenção é a questão da segurança cibernética. Okay? Os ataques cibernéticos. Sobre isso, por acaso. Ok. Hoje em dia, dificilmente, ou não sei, mas as pessoas têm mais facilidade hoje em estarem num computador, entrarem para um sistema e sabotarem um aeroporto ou uma aeronave, do que propriamente arriscarem a vida em se colocarem com engenhos explosivos numa aeronave. Então, eu acho que para os dias de hoje, teríamos que começar a olhar, ou já começamos a olhar muito para a questão da segurança cibernética. Sim, sim. Nós trouxemos aqui o nosso convidado por conta disso, a nos esclarecer alguns elementos que têm a ver com a segurança da aviação civil. Para a questão da segurança, existe também um outro quesito, um outro elemento, que é a facilitação. Por acaso é a primeira vez, eu também sou profissional da aviação civil, mas é a primeira vez que eu tenho um contato com um documento público, um programa nacional de facilitação que se tornou público, e as pessoas em casa pretendem saber o que contém este documento. Ele é um programa nacional de facilitação. O que seria isso, facilitação? Mas se olharmos para o termo facilitação, vem de facilitar. Isso. E se facilitar muito, atenta contra a segurança. E nós temos esse hábito, como é? Facilita aí, como é? Quebra essa. Quando começares a facilitar tanto, colocas em causa a segurança. E depois voltamos à questão que colocamos há pouco tempo sobre as ameaças mais comuns. Então, como é que podemos colocar esses dois elementos interligados, mas mantendo sempre os padrões de segurança? Olha, eu diria que nós já tivemos um decreto que estabelecia o Sistema Nacional de Facilitação do Transporte Aéreo, Sistema Nacional. Eu não me lembro agora do número do decreto, mas já tínhamos um Sistema Nacional de Facilitação do Transporte Aéreo.
Hoje nós temos o decreto 61/25, de 7 de março, que é um diploma que vem harmonizar melhor, né, aquilo que são as medidas de facilitação do transporte aéreo. Quais seriam essas medidas? Por exemplo, a automação de alguns procedimentos. Por que que nós temos hoje a facilitação e a segurança atreladas na mesma balança? Porque quando tu implementas muitos pontos de controle, muita fiscalização, apertas muito na segurança, de alguma forma tu acabas por dificultar um bocadinho a questão da facilitação. Será que é burocratizar? Torna burocrático? Mas é assim, tu vais colocar mais controlos, tu vais impactar mais na jornada do passageiro com segurança, mas de alguma forma tu também vais dificultar um bocadinho o processo fluido de processamento de embarques e desembarques. Então o que é que seria facilitar? Como é que nós facilitaríamos o passageiro? Prontos. O que nós estamos o que hoje se recomenda e olha-se muito é sim, segurança sim, mas com recurso à tecnologia, por exemplo. Nós hoje podemos controlar as pessoas que cruzam fronteiras, que embarcam e desembarcam de aeronaves e cruzam, né, os nossos aeroportos, com recurso à tecnologia. Mas agora, então, se estamos a falar de tecnologia, estamos a falar de investimento. Exatamente. E nem sempre existe, digamos aqui, disponibilidade dos Estados em investirem na medida daquilo que se pretende implementar. Mas é possível que adotemos essas práticas de facilitação sem atentar contra a segurança e ainda assim sem ter um investimento como aquilo que tenta aqui referir à medida. É possível não podermos investir muito na tecnologia, mas implementar essas medidas de facilitação? Daria certo? A solução seria apenas o investimento na tecnologia, será? Não diria só na tecnologia, mas as coisas também, nós não podemos sonhar ou dar um passo maior que a perna. O que nós devemos fazer é ir adequando e também à medida das nossas possibilidades. Porque eu não estou a falar só da instalação de equipamentos e sistema. Eu estou a falar da parte mais difícil, que é o capital humano. Muito bem. Olha, tocou num ponto muito interessante sobre o capital humano. E se fala de capital humano, acredito que também podemos fazer menção aos colaboradores dos vários entes que atuam nos aeroportos. Isso. Estamos a falar de companhias aéreas, estamos a falar de lojas e todos os outros, inclusive de órgãos de defesa e segurança. Certo. Nos aeroportos nós temos polícias, temos outros órgãos, serviço de migração estrangeira, etc. E o comportamento desse pessoal afeta necessariamente aquilo que é a jornada do passageiro no aeroporto. Sim, pontos de contacto. Okay. Os pontos de contacto, certamente. Inclusive, nós podemos notar em determinadas situações, certo, naqueles pontos de rastreio, isso não existe só, não acontece só em Angola, já verifiquei alguns elementos relacionados a isso. O agente AVSEC do aeroporto em conflito com o indivíduo da polícia. O indivíduo da polícia quer passar por aquele ponto, mas entende que não pode retirar a arma, não pode, digamos aqui, colocar na bandeja alguns elementos que o agente AVSEC o indique que coloque. Como é que o nosso pessoal, o capital humano, deve estar preparado para enfrentar essas situações sem colocar em causa o normal relacionamento entre estas entidades ou ofender, inclusive, direitos de outrem? Bem, eu não diria que... Porque não se pode aqui dizer que o pessoal de defesa e segurança, de alguma forma, não cumpre. Eles são os primeiros a cumprir. Okay. São os primeiros. Okay. A nossa lei, a nossa legislação, vou assim dizer, é clara. E nós não temos qualquer problema em relação a isso. Está tudo muito claro. Por exemplo,
nós temos uma autoridade que felizmente tem estado a trabalhar incansavelmente para cada vez mais melhorarmos o ambiente aeroportuário. Nós, a nível dos aeroportos, hoje temos um Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil, em que uma das questões que eu queria primeiro, no princípio deste evento, era dizer: o novo Programa de Segurança da Aviação Civil é público. Ok? Antigamente, o Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil era restrito. O que era público era só o decreto que aprovava o programa, mas o programa era restrito. E estávamos até aí. E por que hoje tornou-se público? Justamente por causa disso. Por quê? Porque existem algumas partes da legislação ou deste tema, segurança da aviação civil, destas normas, que devem ser de conhecimento público. Antigamente, o decreto 79/19, 19 de março, o programa em si era restrito. Tu não conseguias ter acesso a, por exemplo, quais são as classes ou as categorias de artigos proibidos na bagagem de mão, se não fosse por via do aeroporto ou quando fosses comprar o bilhete. Hoje, tu podes baixar em plataformas ou comprar o Diário da República, em que já consta em anexo o Programa Nacional. E tu vais ver o anexo 1 do programa, é a lista de artigos proibidos. Tanto para bagagem de cabine, bagagem de porão, carga, correio, encomendas expresso. E também já vem aí quais são as categorias de pessoas isentas de rastreio. E há uma categoria que diz assim: altas patentes das Forças Armadas quando em serviço. Quando em serviço. Exatamente. Essa parte é muito importante. É importante que as pessoas fiquem atentas a essa parte, porque essa é a própria parte, na verdade. Estamos a falar aqui com Ailson Celestino, profissional da aviação civil, especialista em segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita. E fez aqui menção à publicidade do Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil e que constam neste programa já anexos relativos a artigos proibidos e também àquelas entidades que estão ou não autorizadas a passarem, digamos, pelo rastreio. Exatamente. Pode dar sequência. Prestem atenção. Exatamente. Não, mas isso é muito importante, porque havia algumas dúvidas em relação a isso. A quem está isento de rastreio, quem não está isento de rastreio. Mas a ANAC já há muito tempo. Mas um agente AVSEC vê aí uma alta patente dos órgãos de defesa e segurança. Um agente AVSEC pode chegar, mesmo sem estar em serviço, pode chegar e dizer: epá, não pode passar, está proibido porque o senhor não está autorizado aqui a passar. Não, calma. Uma coisa é acesso. Vai travar o chefe. Calma. Uma coisa é acesso, Sim. Outra coisa é rastreio. Acesso à área restrita. Vamos lá. O que eu estou a dizer é, para efeitos de rastreio, quando eu falo rastreio, digo ser revistado, tanto assim como os seus pertences. Okay? Controle de acesso é outra coisa. Para tu seres rastreado, primeiro tens que ter ou passar por um processo de controle de acesso. Primeiro tens que ser aceito a passar. Só depois é que és rastreado. Muito bom. O que eu estou a dizer é, eu não estou a dizer que o facto de uma alta patente estar isenta de rastreio significa que pode chegar e entrar numa área restrita. Tem que ter também a prerrogativa de acesso. Okay? Isso é mais na vertente. Temos que ir no espírito do legislador. Se uma alta patente, das Forças de Defesa e Segurança, ou melhor, das Forças Armadas, estiver a viajar ou estiver com a sua autorização de acesso a uma área restrita e tiver que entrar, ele está isento de rastreio. Muito bom. Um secretário de Estado, por exemplo, estás a perceber? O Presidente da República, um ministro, ou primeiro-ministro. Mas primeiro-ministro. Essas entidades têm tratamento diferente, né? Por conta das áreas protocolares, etc. Sim. E se calhar entraríamos neste aspecto desses acessos protocolares numa outra altura. Mas falando ainda aqui, e estávamos a referir sobre o capital humano. Certo. Né? O capital humano. A questão da facilitação
de quem depende muito a implementação e o sucesso na implementação dessas medidas de facilitação na aviação civil, sobretudo nos aeroportos? De todos os entes relevantes, todos. Quem tem maior responsabilidade? Eu diria que todos têm uma grande responsabilidade. Vou dizer porquê. Porque se nós começarmos a dizer que tu tens mais responsabilidade que eu começo-me a sentir, de alguma forma, a me imiscuir de fazer a minha parte. Então, começa pela ANAC, ok? Começa pela autoridade que vem estabelecer vem estabelecer o padrão. Ok. Temos o decreto hoje, o 61/25, de 7 de março. A ANAC já vem dizer, olha, esta é a guia. É isso que deve ser feito. E atribui responsabilidades. Então, vem estabelecer um sistema para os aeroportos, além de estabelecer o sistema nacional. Porque se olhares para o decreto vem estabelecer a CAFAC, agora é CAFAC. Comissão peço desculpa, mas já não é CAFAC. É a Comissão Nacional de Facilitação do Transporte Aéreo. A Comissão Nacional é um órgão consultivo, ok? Em que agrega todos os entes relevantes que operam nos aeroportos, desde o Ministério do Interior, o Ministério dos Transportes, o Ministério da Saúde, o Ministério das Relações Exteriores, a nível ministerial. Para depois, a nível aeroportuário, esses ministérios têm vários órgãos que operam nos aeroportos. Por exemplo, o Ministério dos Transportes tens o SME, tens o Serviço de Investigação Criminal, tens os bombeiros, depois tens o Ministério das Finanças, tem a AGT. Estás a perceber? Há uma questão aqui muito interessante. Yeah. E estamos a falar sobre essas comissões. Nos aeroportos, nós temos comissões de facilitação. Quem é o responsável ou quem coordena nos aeroportos a nível nacional, de acordo com a nossa legislação, quem coordena essas comissões? Porque se nós temos forças militarizadas, e depois começamos a entender, e existe, se calhar, isso não é só de Angola e em outras partes do mundo, existe alguma resistência em determinados indivíduos militarizados, há uma resistência em admitirem ou em serem coordenados por pessoas civis. Nos aeroportos, será que essas comissões são coordenadas por militares? Não. Independentemente de tudo, é necessário percebermos que há uma questão de soberania ali, né, que é muito adjacente ou que é muito ligada às responsabilidades de cada um desses órgãos. E nós não devemos tocar nesse aspecto. Okay? O SME por exemplo, tem o seu papel e que é intocável. Garantir a fiscalização e controle das nossas fronteiras para efeitos migratórios. Muito bom. Okay? A Administração Geral Tributária, enquanto autoridade tributária, deve fiscalizar e controlar o trânsito, internacional de mercadorias e outras questões ligadas a aduanas e tudo mais. Por exemplo, o Ministério da Saúde deve controlar a questão de pandemias, endemias e tudo mais. Então, isso é inviolável. Por isso é que a responsabilidade nos aeroportos é do operador do aeroporto. Cada operador aeroportuário, hoje, Angola, acredito eu que há muito tempo, já há vários anos, não tinha duas entidades a operar em aeroportos. Tínhamos apenas, na altura, a Enana, depois ficou a SGA. Hoje nós temos a SGA e outro operador que é o ATO, que hoje opera o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. Então, estes operadores, que são os provedores de serviços aeroportuários, coordenam as comissões de facilitação nos aeroportos que eles gerem. Mas por isso é que nós falamos dessa palavra, coordenação. É mesmo coordenação. Porque é o ente que está mais, vamos lá dizer, neutro, né? Nesse caso está neutro, e vai congregar todos esses órgãos num ambiente mais saudável possível. Muito bom. Okay? Com a visão virada para a experiência do passageiro ou do cliente. É muito importante realçar isso. No final de tudo, todos esses órgãos
para além de garantirem segurança, devem olhar para o que é que depois vai impactar na experiência do passageiro. Então nós estamos aqui a falar que o maior ator deste filme é o passageiro. É O passageiro. o foco de todos os órgãos no aeroporto é o passageiro. Depois isso também tem um impacto naquilo que é o turismo. Exatamente. Né? Isso depois impacta a economia. Então estamos a falar de um elemento circular e que tudo deve ser tido em conta. Exatamente. O que é que o passageiro precisa saber ao sair de casa, ir para o aeroporto? Qual é o voo? Então, aquilo é para garantir um embarque mais tranquilo. E do ponto de vista de segurança, como é que ele deve se comportar para que não... essa pergunta é melindrosa. Eu vou ultrapassar, porque já falou aqui que há alguns elementos restritos ou reservados que não devem ser abordados e se calhar são técnicas daqueles que operam em aeroportos e não só. Então essa questão eu vou deixar lá mais para frente. Mas falando aqui nesses 2 diplomas que foram há pouco tempo publicados, nós queríamos saber sobre essas novidades, né? A novidade aqui do PENSAC, já falou há pouco tempo que agora deixou de ser reservado, agora é público, e teriam mais outras novidades? Sim. Quais são os grandes ganhos que trouxe aqui o PENSAC e de que forma irá impactar no sistema da aviação civil? Olha, a grande novidade para mim, uma das coisas mais importantes nesse novo contexto é a publicidade que se deu ao programa. Okay. O programa em si, o facto do programa hoje ser público, das pessoas poderem ler as responsabilidades de cada um dos órgãos, porque do jeito que nós tínhamos a legislação antigamente, era provável muitos órgãos nem sequer conhecerem as suas competências. Okay. Então, hoje, todos nós podemos olhar para aquilo que são as competências do provedor dos serviços aeroportuários, competências de todos os órgãos que operam nos aeroportos. E relativamente aqui ao Programa Nacional de Facilitação? Programa de facilitação. Algumas... os ganhos que nós temos, né? Sim, veio trazer muitas melhorias naquilo que é o processamento de passageiros e bagagens, carga, correio, encomendas expresso, o acesso de pessoas com necessidades especiais. Há uma categoria dos PRMs, que são os passageiros os PMRs, com passageiros com mobilidade reduzida. Vem trazer as questões do passaporte eletrónico, por exemplo, a necessidade da adequação do nosso passaporte a um diploma, a um documento da ICAO, que eu acho que é o 9303, um documento ICAO, se não estou em erro, e outros aspectos. Quer dizer, nós hoje temos um contexto regulamentar, não sei se posso dizer assim, mais adequado àquilo que são as recomendações da ICAO. Era uma questão que, só para ter noção, nós quando fomos auditados em 2018, em Segurança da Aviação Civil, o nosso PENSAC era de 2010, Decreto 130/10. E depois de sermos auditados em 2018, nós conseguimos aprovar o PENSAC, que é o novo decreto, o 79/19 na altura, 19 de março. E hoje nós temos um outro decreto, cerca de 7 anos depois, ou 6 anos depois, temos o decreto 86/25 de 21 de abril. Quer dizer, eu aqui manifesto o meu contentamento para com a nossa autoridade, tem estado a fazer um trabalho excelente. Acima de tudo, tem estado a comunicar de forma exaustiva, exatamente, com a comunidade, com o setor, com a indústria, o que faz com que os documentos sejam, de alguma forma, consistentes. Eu acredito que isso nós podíamos fazer mais. Sim. Hoje nós temos institutos superiores, ou até universidades que lecionam sobre gestão aeronáutica. Certo. E muitas dessas pessoas não têm orientação profissional. Não sabem
onde podiam atuar no sistema Exatamente. ou no setor da aviação civil. Porque muitos têm a ideia de que a aviação civil é só Piloto, assistente de bordo. técnico de manutenção, É. controlador de tráfego aéreo, etc. Exatamente, Tá vendo? exatamente. Mas hoje conseguimos ver aqui um profissional, jurista, e agora está nas vestes de especialista de segurança da aviação civil. Então, que mecanismos a própria autoridade e outras instituições, outras entidades que fazem parte desse setor da aviação civil podiam começar a desenvolver para atrair mais profissionais destas áreas. Com o surgimento do novo aeroporto, entendemos que surgiram, passo o pleonasmo, vários indivíduos a formarem-se em segurança da aviação civil, tendo em conta a necessidade, né? Sim, sim. Então, há necessidade também de nós conseguirmos solidificar a nossa base de ensino, de transmitirmos às academias. Então, nós queríamos aqui saber do nosso especialista como é que avalia o estado profissional, de profissionalismo destes agentes. Há empresas, inclusive privadas, que também prestam esses serviços a aeroportos e também a companhias aéreas, mas entende que está sólida essa questão. Muitos não estão a fazer esse trabalho só por conta do salário. Olha, essa pergunta tem muitas rasteiras. Não, mas eu diria que ainda não temos o sistema ou não temos um setor, quer dizer, pelo menos para a área AFSEC, nós já tivemos, eu digo que até houve uma época em que tivemos melhor. Tivemos melhores porque tivemos profissionais que conseguiram, com o pouco que tinham na altura, e naquela altura, digo, estamos a falar... e assim reza a nossa história, a AFSEC de Angola. Estamos a falar de 2000, 90 e pouco. Nós tivemos profissionais que conseguiram, de alguma forma, estabelecer um sistema. Okay? E são pessoas que eu admiro muito porque conseguiram, de alguma forma, iniciar algo que hoje nos orgulha, de alguma forma, porque também não podemos olhar para o sistema e querermos que naquela fase tivéssemos o que temos hoje. Okay. Porque temos que nos adaptar ao contexto. Muito ok? Hoje já começamos a ter alguma melhoria, já tivemos um bocadinho para baixo, mas hoje já começamos a ter alguma melhoria. Já consigo vir para aqui hoje num podcast e falar sobre segurança da aviação civil sem qualquer problema. Sem qualquer problema. Mas é importante referir que não vamos aqui, eu não estou a dizer que qualquer pessoa pode hoje ir para uma câmara e filmar Certo. e falar sobre esse tema, ok? Sim. Não estou a dizer isso. Certo. E vocês vão notar que eu não estou a abordar questões que podem ser, de alguma forma, sensíveis para a segurança da aviação civil. Certo. Em 2024, não posso deixar de dizer isso, em 2024 nós tivemos o primeiro fórum AFSEC, realizado pela ANAC. Em 2024. Uau. Onde já se falou sobre segurança da aviação civil e é aqui dar nota que é importante que se fale sobre isso, porque isso vai até as universidades, isso vai até aquele jovem que não sabe verdadeiramente qual vai ser a sua área de atuação no setor da aviação civil. Há quem chama agentes AFSECs de segurança. Vocês são segurança, vocês são como é que é, operativos, pá. Exatamente. Já querem me revistar, vocês são operativos. Exatamente. Mas eles é que controlam a porta de saída e entrada do país. Exatamente. Em toda parte do mundo. E com essa deixa, eu gostava de colocar a seguinte questão. Sempre que aprecio, em alguns diplomas, efetivamente, e toco necessariamente aqui no Programa Nacional de Facilitação, a nossa introdução leva-nos para ligação da conformidade, tendo em conta que passamos por uma auditoria da ICAO e pretendemos conformar com os padrões internacionais, é um dos fundamentos para a aprovação desses diplomas. Caso não efetuamos essa reforma legislativa em sede dessas matérias no nosso setor, o que é que ocorre a nível internacional?
A ICAO vem, vai auditar, recomenda. Nós, por algumas razões de várias ordens, não conseguimos ultrapassar as não conformidades. E depois, será que a ICAO nos proíbe de voar para outros países? Nos dá alguma carta vermelha? Porque essa pergunta é muito importante, perdão, porque tanto os profissionais quanto os passageiros pretendem saber que as suas atuações são muito importantes e contribuem para o sucesso da segurança da aviação civil. Contribuem para que o nosso setor no todo, e digo aqui setor e depois tendo para o país, todos eles contribuem para o sucesso aqui do nosso sistema. Então é importante que saibamos isso. O que é que ocorre quando não conseguimos cumprir ou observar essas não conformidades? Ok, boa pergunta. Bem, primeiro eu queria tocar na questão que levantou sobre o AFSEC ser, né, operativo. Que também não é mau, operativo é um Sim, trabalho digno, digno certo. E de muito respeito. Muito respeito. Eu diria que uma das pessoas que nós devemos tratar com muito respeito, as pessoas que nós devemos tratar das pessoas sempre bem, Certo, sempre certo. bem. Certo. Então, mas é muito perigoso se tu não valorizares a tua empregada de casa doméstica, né? Sim, sim. O segurança, porque ela é quem serve a comida ou faz a comida muitas das vezes. Sabemos como é que é a dinâmica da nossa cidade. Certo. Então, é por aí. Eu já vou tocar na questão da adequação da nossa regulamentação com a regulamentação da ICAO, mas eu não queria deixar de dar essa nota. Sempre que eu vou dar uma formação AFSEC, eu me deparo com entusiasmo ou com admiração dos formandos sobre a forma como eles encaram, levam um choque da ciência que é a segurança da aviação civil contra a interferência ilícita. Realmente é uma ciência. Porque eu acho que as pessoas ainda não perceberam. Primeiro, eu já falei aqui que a segurança da aviação civil é um dos objetivos estratégicos da ICAO. Okay? Em que medida? Na medida em que a aviação civil deve operar em ambiente seguro e protegido. Okay. Número 1, norma número 1. Okay. É o princípio número 1. Okay. Já vou chegar lá. Então, sempre que eu começo os primeiros slides da formação, desde o conceito de segurança da aviação civil, e vamos lá, a aviação civil é uma combinação de medidas, recursos humanos e materiais destinados a proteger. A segurança da aviação civil é uma combinação de medidas, recursos humanos e materiais destinados a proteger a aviação civil contra atos de interferência ilícita. E depois, ele diz assim: uau, eu pergunto, entenderam esse conceito? Não, a segurança afinal tem um conceito. Estás a ver? Okay, do tipo, as pessoas devem perceber que até eu chegar naquele momento em que eu vou dizer assim, senhor, leva consigo um artigo que não pode transportar na bagagem de mão, deve retirar e vai ficar retido e tudo mais. Até eu chegar aí, é um processo enorme, é ciência. Okay. Então, e vou dizer, e porque é para irmos até a parte em que falas sobre a adequação da norma. Se formos para os objetivos ou os princípios fundamentais, o primeiro princípio diz: a aviação civil deve operar em um ambiente seguro e protegido. Ok? O segundo princípio diz: deve-se desenvolver e implementar normas para garantir esse ambiente seguro e protegido. Quer dizer que, se Angola quiser ter aviação civil, ok? Primeiro tem que garantir um ambiente seguro e protegido. Mas para garantir esse ambiente seguro e protegido, deve primeiro desenvolver e implementar normas, regulamentação para garantir esse ambiente. O terceiro princípio vem dizer assim: estas normas e procedimentos devem ser consistentes com as normas da ICAO. Okay. E o quarto princípio vem dizer que as nossas normas devem prever extraditar ou processar as pessoas que cometam atos de interferência ilícita. Okay. Por que eu estou a dizer isso? A nossa adequação às normas da ICAO é de todo necessário. Okay. Porque
a partir do momento em que nós somos membros, né, da ICAO, Certo. nós nos comprometemos em cumprir com o que Eles estabelecem exatamente, padrões. porque certo? nós vamos às convenções, nós aceitamos, nós ratificamos o que é conversado lá fora. Ok. Nós ratificamos e dizemos assim: Angola, por via da resolução X, aceita a Convenção de Chicago, de 1944. Automaticamente nós estamos a dizer que o que foi dito naquela convenção nós aqui vamos implementar. Ok. Então, a ICAO, enquanto órgão especializado das Nações Unidas, vem para os Estados justamente para vir saber se nós estamos a fazer o que nós nos comprometemos em fazer ao ratificar aquela convenção. Só isso. Mas ainda existem aqui, ainda existem pessoas, Sim, e vamos dizer, porque isso começa da base. sim, Um agente AFSEC tem um amigo a trabalhar no lado terra, sim, precisa de alguma coisa, nas horas mortas, por exemplo, no aeroporto, o amigo não tem autorização para aceder àquela área restrita, deixa o amigo passar porque é meu colega. E essas situações ocorrem aqui no país, não só entre colegas, mas estamos a falar entre indivíduos que aquele é meu amigo, vou lhe passar o meu colete, ele vai entrar e passa. sim. O que é que falta aqui? Formação, informação, punição. Eu não sei se... Não sei, não consigo dar aqui esses registros. Mas o que eu posso dizer é, isso não é impossível, ok? Não é impossível. Mas, também vou dizer, a segurança da aviação civil, contratos de interferência ilícita, é das áreas mais reguladas do setor da aviação. Ok. Nós temos procedimentos para quase tudo. Aquela pessoa que vai desempenhar uma atividade de segurança da aviação civil passa por um processo, ok? Antes de lá estar. Primeiro, o processo de recrutamento, seleção, depois vai para a formação, treino e certificação junto da autoridade. Muito bom. Mas nós precisamos saber quem é o Dr. Hugo, ok? Qual é o perfil, Ok. já para prevenir esse tipo de comportamentos. Muito bom. Mas eu não digo que é impossível. Sim, sim, certamente. Isso, Não e é eu impossível. trago este exemplo não só... Aqui não conheço registros, não conheço porque eu não tenho acesso Isso. a certas informações. Exatamente. Mas, como de geral, isso ocorre. Nós, em Angola, fora da Angola, África e outros países, andamos por aí, conseguimos notar isso. Nós estamos quase na nossa reta final e a conversa está muito interessante. E ela começa mesmo já a tornar-se mais interessante quando o tempo nos quer fugir. Yeah. Mas gostávamos aqui de saber do nosso convidado qual é a sua visão do nosso sistema de aviação civil atual. Quais são os grandes ganhos? Não só em matérias de segurança, mas digo, é profissional há um bom tempo, já está desde 2012 nessa área. De lá para cá, quando olha para o nosso sistema de aviação civil, como é que diz, o que é que diz? E já Uau. sabe, parece para onde vamos. Uau! Uau. Hoje digo uau. Uau por quê? Vou dizer por quê. Vou dizer uau porque não que antigamente, né? Não Esse fosse uau. esse é o meu ponto de vista. Mas a começar pelas políticas do Estado, ok? Hoje nós olhamos desde o Estado, o setor dos transportes, a autoridade, ok? A Autoridade Nacional da Aviação Civil. E a prova disso é os diplomas que hoje nós temos disponíveis. Ok. Com a publicação e a divulgação destes diplomas, Programa Nacional de Facilitação, Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil, depois a distribuição do Regulamento Nacional de Segurança da Aviação Civil, que é o NTA 32, os outros NTAs da ANAC. Quer dizer, nós começamos aqui a ver, está aqui o estabelecimento, quer dizer, a regulamentação está toda
Quer dizer, Bem estabilizado. agora as arestas estão uma coisa ou outra no âmbito da implementação, nós vamos endireitando, e eu acho que a nossa autoridade vai ter atenção a isso. E depois, nós temos um aeroporto novo, não podemos deixar de dizer isso. Temos um aeroporto novo com... Dois, nesse caso, temos também o de lá de Catumbela, né? Pois, Catumbela, Nacional. Catumbela, quer dizer, Catumbela já não é um aeroporto propriamente novo, não diria novo, Ok. mas é um aeroporto recém-certificado. Muito bom. Muito bom. E também já com outro nível de desempenho a nível de segurança da aviação civil e facilitação. Temos o nosso sistema de segurança de aviação civil fragilizado? Não, Não. de forma alguma. De forma alguma. Tanto é que os registros falam por si. Nós, Notícia ruim corre rápido. Corre rápido. A notícia ruim. mas não podia deixar de dizer que o novo aeroporto veio alavancar de alguma forma as nossas condições de operação, Ok. porque muitas das vezes não se trata só de documentos, não se trata só de pessoas, mas também a condição em si de operação. O novo aeroporto já tem condições para que tenhamos os processos mais eficazes. Ok. As pessoas que hoje nós temos, os profissionais que hoje temos a operar no setor da segurança, especificamente de segurança da aviação civil, desde a autoridade, provedor de serviços aeroportuários, provedores de navegação aérea, operadores aéreos. Quer dizer, nós hoje temos profissionais, não, vou voltar a repetir, não estou a dizer que antes não tinha, o que eu estou a dizer é que hoje as pessoas estão mais conectadas, Boa. quase sempre, quase semanalmente, a ANAC senta com esses entes, temos várias comissões, fala-se mais, já temos muita interação, aquilo é auditoria, respondes com um plano de ação corretivo. Quer dizer, nós temos aqui uma máquina. Hoje não temos só autor, hoje não temos, e repito aqui também, e concordo consigo, não temos uma autoridade que quer auditar ou se calhar quer inspecionar para ver problemas e aplicar alguma Não. medida. Temos uma autoridade que quer que você resolva para que todos estejam... Exatamente. Isso E acima de tudo, temos hoje, já começamos a ver hoje, os provedores mais comprometidos em responder àquilo que a autoridade recomenda. Isso é de louvar. Tem um minuto aqui para deixar alguma dica sobre a especialização, sobre a vossa área, segurança da aviação civil. Estamos mesmo no fim. Lhe convido a olhar para lá e deixar-nos aqui alguma recomendação sobre esta questão. Ou para os passageiros, ou para todos nós, ou sobretudo para a academia. Há alguns que estão aí com sonhos guardados, precisam. Sim. Bem, eu diria que a segurança da aviação civil, a carreira AFSEC, é das mais bonitas que existem. Para mim, é a mais bonita que existe no setor da aviação civil. É uma ciência, exige muito, estuda-se muito, mas que precisamos ainda de muita gente, precisamos de profissionais com competência, com comprometimento e, acima de tudo, que amem Angola. Okay. Eu digo uma coisa, eu amo muito o meu país. Boa. Eu amo muito Angola. Eu me emociono a falar do meu país. Eu sou fã incondicional desse país e eu vou morrer a dar o meu sangue, suor e lágrimas por esse país. Agora. Então, invistam na aviação civil, na segurança da aviação civil. É uma carreira muito bonita, eu recomendo a todos. E naquilo que eu puder ajudar para, se calhar, conduzir as pessoas para
para que amanhã possam ser profissionais de segurança da aviação civil, eu farei, no âmbito das minhas competências. Ouviram em primeira mão o Dr. Ailson Celestino, no âmbito das suas competências e como ser humano, como angolano, está disponível a ajudar aqueles que pretendem formar-se nessa área, especializar-se, bem como está sempre disponível para dar o seu sangue por essa pátria. Então fica aqui a nossa dica. Nem vi o tempo correr, infelizmente temos de encerrar. A conversa foi muito interessante. Ailson Celestino é especialista de segurança da aviação civil, contratos de interferência ilícita, é licenciado em Direito também e, sobretudo, é formador AVSEC. Para todos, muito obrigado. Já conhecem o canal, estamos aqui a crescer. E se eu não fosse da aviação com Hugo Pedro? Muito obrigado a todos. Doutor Ailson, obrigado e espero recebê-lo aqui mais vezes. Obrigado, estamos Obrigado. abertos. Viva, estamos juntos.